A Organização Mundial da Saúde lançou esse mês uma cartilha contra o tabagismo. Aqui no Brasil, o tabaco mata cerca de 156 mil pessoas por ano. Para saber mais sobre esse guia, como ter acesso a ele, nós vamos conversar agora com a vice-presidente da Sociedade Goiana de Pneumologia, a doutora Daniela Campos. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Prazer receber a senhora aqui. Eu queria saber o seguinte, o brasileiro está fumando mais? Está fumando mais. Sério? E o maior problema é que a gente está com uma alta incidência de fumante de tabagismo de cigarro eletrônico, desses pod, vape, que está fazendo tão mal e está pegando uma faixa etária muito jovem. Então, se a pessoa fuma antes dos 18, 21 anos de idade, ela não tem completamente formado o sistema nervoso central. Ou seja, a dependência dela é maior. E a indústria, sabendo disso, ela está justamente fazendo campanha diretamente para esses jovens. E qual a idade que esse pessoal está começando a fumar esse cigarro eletrônico? 12, 13 anos de idade, 12, a gente 13? já tem visto no consultório. 12, 13 anos, qual que é o reflexo dessa pessoa depois de 1 ano, 2 anos que ela começa a fumar? Ansiedade, dependência, são crianças que têm alto risco, às vezes, de suicídio, porque a gente está tentando tirar o cigarro, a mãe não sabe que fuma nem o pai, então problemas psicológicos graves nessas crianças, alterações de raio-x, alteração de prova de função pulmonar, que é o exame que a gente vê como é que está esse pulmão, coisas que com um paciente que fuma há 40, 50 anos, às vezes do cigarro convencional, a gente não via. E com o eletrônico a gente está vendo doença muito mais precoce. Com que idade, mais ou menos, essas doenças estão aparecendo? Claro que é muito cedo ainda para avaliar, mas tem muita gente que já fumou um certo tempo, né? Então, o EVALI, que é uma doença documentada do cigarro eletrônico, depois de 1, 2 anos já pode ter lesão grave. Só que a gente, como ele não foi legalizado e a gente nem quer que legalize, a gente já teve história de explodir na boca de pessoas, alterações de boca, então vários outros problemas menores com tempos até menores de uso, né? Exatamente. E a dependência dele é rápida também? É rápida porque, como é uma molécula, né, eles conseguiram modificar a molécula da nicotina. Então, nesses cigarros eletrônicos, eles colocam eles modificaram e chamam de Joule, né, o cigarro. E aí a molécula dele, ela tem uma capacidade maior de penetrar no sistema nervoso central, ou seja, ela causa uma mais dependência do que o cigarro convencional. Doutora Daniela, a ciência é usada para o mal, né? Infelizmente, né? E a gente conseguiu usar aditivos nesses cigarros. Então, os maiores problemas, a dependência e o aditivo. Então, você tem sabor de morango, de chocolate, de baunilha. E desde que ela lançou esse eletrônico, a gente ficou muito preocupado quando ela conseguiu colocar aditivo, porque ela falava que era para o paciente parar de fumar, o engodo, que é só um vapor de água, e ela já estava pondo aditivo justamente para esse público de criança, onde o paladar é infantil. Então, você procura de morango, de chocolate, de baunilha, esses sabores favorecem mais a dependência deles, porque como tem sabor, não tem aquele gosto ruim do alcatrão, e nem tem um cheiro forte, às vezes o pai e a mãe não sabem que fuma porque não fica com aquele odor do cigarro. Então, todos esses fatores fazem com que a pessoa busque mais o eletrônico. E a gente percebe, né, doutora, quando a pessoa usa esse cigarro eletrônico, ela puxa, o volume de fumaça é muito grande. Muito grande. Ela solta, né? E o aquecimento muito alto. Muito por isso alto, que você né? tem lesão pulmonar mais grave, porque o aquecimento muito alto, muita intensidade daquela fumaça que tem produtos tóxicos, como o outro cigarro também, e aí vai lesando o pulmão. Doutor, o que o governo pode fazer no sentido de combater essa situação tão terrível? Então, a gente não quer que seja legalizado e, na verdade, o que a gente precisa é combater mais o uso desse cigarro que é comprado pela internet. Então, você não tem a legalização pela Anvisa, mas, infelizmente, se a gente jogar aqui no computador agora, comprar um cigarro eletrônico, chega na sua casa. Então, a gente precisa desse contrabandeado seja proibido, né? Basta ver o número de pessoas fumando esse tipo de cigarro eletrônico, né? E você pega de pessoas de público de 25, 26, 27, até uns 35 anos de idade, pai, mães, ou seja, a gente está com um problema sério com o adolescente e o pai e a mãe fumando. Então, a gente tem até dificuldade em abordar uma família onde o pai e a mãe fumam, como é que nós vamos abordar esses adolescentes? Agora, com aquele cigarro chamado tradicional, aquele de fumo lá, como é que está o número de fumantes em relação a essa aqui no Brasil, doutora? Então, a gente tinha visto um grande número de diminuição do número de casos, já que a gente já tinha documentado várias doenças, como câncer, enfisema pulmonar, câncer de laringe, alterações cardiovasculares, quer dizer, você pega paciente com 50 e poucos anos de idade que infartou, tem AVC. E geralmente, o que é o problema? Quando você pega um atestado de óbito de uma pessoa que morreu com 50 anos de idade do infarto, não sai lá que ela foi fumante. Ainda igual o empresário que morreu ano passado com pneumonia em Goiânia, ele era usuário de cigarro eletrônico. Então, a gente precisa de ter um número realmente ligado ao cigarro, de que aquele paciente morreu precocemente por conta do cigarro, porque você viu, e são milhões de mortes por ano no mundo inteiro. Doutora, hoje, por exemplo, a gente sabe que parar de fumar não é uma coisa simples, é uma dependência, não é isso, é uma dependência química. O que a pessoa, se ela quiser parar de fumar, ela deve fazer?
Então, vários postos de saúde já têm disponibilizado, principalmente a terapia comportamental. Sim. É onde que eles reúnem os grupos com o psicólogo para ajudar esse paciente a parar de fumar. E aquele que realmente precisa da medicação, vai ter o adesivo, tem a goma, tem um comprimido. Então, tem várias medicações que podem ser dadas para esse paciente quando ele estiver no momento exato habilitado para parar de fumar, porque tem que ter um momento que ele realmente quer. Porque não é só tomar a medicação, o paciente tem que querer, por isso que o psicólogo nos ajuda muito. Então, psicólogo, médico, o próprio educador físico, para mostrar para a pessoa que ela precisa fazer uma atividade física para melhorar essa fisioterapia respiratória pulmonar. Então, são várias pessoas envolvidas. Mas o que ele deve fazer é ir num postinho de saúde e saber qual das regiões dele que está tendo grupo de tabagismo naquela semana ou naquele mês. Não é só o remédio, né, doutora? Não é só o remédio. A gente precisa de muita terapia comportamental, que é o psicólogo, para a pessoa entender que aquilo lá é um veneno, que está fazendo mal para o organismo dele. Ele precisa largar não só a dependência química, como a física, como a emocional do cigarro, né? Tá certo. Eu quero agradecer a participação da doutora Daniela Campos, que é vice-presidente da Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia. Eu que agradeço a oportunidade de falar de uma coisa tão importante que a gente tem que estar sempre alerta, principalmente os jovens agora com relação ao eletrônico. Tá certo. Doutora, volte mais vezes para a gente falar desse assunto. Com certeza. Porque é muito importante. A informação é o melhor remédio. Melhor remédio. Tá certo?